Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz do nosso Rei Jesus. É uma alegria sem tamanho estar aqui com os irmãos nesse bendito e santo e maravilhoso dia do Senhor. Agradeço ao pastor Alexandro pelo convite, o pastor Gutenberg também, que eu tive a alegria de conhecer. Muito obrigado, irmão. E agradeço à igreja pela confiança, pelo convite. Então é uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Trago abraços lá da nossa igreja, a Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé, pastor André Carvalho, quem eu tenho o privilégio de servir ali junto, né, pastorando aquele rebanho. E os irmãos também mandam abraços a vocês. Também é um privilégio sem tamanho poder estar aqui com os irmãos nessa manhã para ministrar o bendito e santo Evangelho da graça do nosso Deus. E também gostaria de parabenizar os irmãos pelos 5 anos. Que Deus os abençoe, é uma alegria poder estar com os irmãos numa data tão festiva e tão, que nos exulta, não é? Que nos faz olhar para o nosso Deus e ver como Ele tem conduzido a história dos irmãos da Igreja Batista Reformada de São Vicente. Os irmãos lembram aqui o querido amado que conduziu o culto, ele orou e mencionou o momento da garagem, quando vocês começaram, não é? E vocês contemplando a graça soberana de Deus, a sua provisão, sua providência guiando vocês em graça e em verdade. Nós nos alegramos com isso. Meus irmãos, nesta manhã eu quero convidar vocês a irem comigo à carta de Judas. Peço aos irmãos que abram o santo livro na carta de Judas. Aproveito para apresentar a minha amada esposa que veio comigo, Shirlane, meu filhinho Pedro, Joninhas, e também esse casal de noivos aqui que a gente tem a grata satisfação também de pastorear e de cuidar, Mateus e Aline, que vieram com a gente aí nessa viagem. Louvamos a Deus pela hospitalidade dos irmãos também. Judas é uma carta curtinha, tem apenas um capítulo, e nós vamos ler nesta manhã os versos de 1 a 4. Judas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Todos acharam? Diz assim o santo livro. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Até aqui, irmãos. Vamos ao nosso Deus, mais uma vez, em oração. Pai Santo, uma vez mais, Senhor, nós nos achegamos ao Teu glorioso e bendito trono de graça. E uma vez mais, ó Deus, nós rogamos, pois estamos, Senhor, nesta manhã com a expectativa de aprendermos e sermos instruídos, exortados e consolados pela Tua palavra. Senhor, exalte o Teu Filho Jesus nessa hora, inflame as nossas almas, inflame as nossas mentes, inflame, Senhor, os nossos corações com a Tua palavra, ó Deus. Faça o Teu reino avançar nessa manhã, edifique o Teu povo, edifique o povo da Aliança e da Graça, Senhor, aqui reunido. E nós rogamos também a Ti, Senhor, pelas nossas crianças, pelos nossos pequenos, que o Senhor continue a preparar os seus coraçõezinhos para aquele glorioso e bendito encontro com o Teu Filho Jesus, onde eles verão o horror dos seus pecados, mas também verão a majestade e a glória do Teu Filho Jesus, bendito Redentor, que salva os piores dos pecadores. Senhor, salve pecadores nesta manhã. Nós rogamos a Ti que a glória do Teu Filho Jesus rasgue os nossos corações e quebre os nossos joelhos e promova a adoração somente ao Seu nome. Pai Santo, é nele que nós nos apegamos, é nele que nós imploramos, é nele que nós confiamos. Amém e amém.
Meus irmãos, em nosso país, na nossa nação, nosso Brasil, nós temos algum histórico de envolvimento com guerras. Não sei quantos aqui são professores de história, mexem com história, mas talvez você se lembre, talvez não, que o Brasil esteve envolvido em alguns conflitos ao longo da sua história. Menciono alguns aqui rapidamente. Nós tivemos a Guerra do Prata, que aconteceu em agosto de 1851 a fevereiro de 1852. Tivemos a Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Períodos aqui, não é, diferentes da história. Por mais que talvez você lembre de algumas dessas datas, tenha lido algo nos livros de história, tenha feito vestibular, cursinho, essas coisas assim, você provavelmente não conhece os combatentes, os soldados que estiveram lá nesses momentos. Mas eu sei que se explodisse um conflito hoje, na nossa nação, envolvendo um cenário parecido com esses, de conflito, de guerra, todos os homens, a partir de 18 anos, seriam convocados para estarem presentes. Não haveria opção, deveria responder à convocação da nação. E se não respondesse, sanções seriam aplicadas. Da mesma forma, no texto que lemos, nós vemos que todo cristão, ou de maneira geral a igreja do Senhor Jesus, esse organismo vivo, o corpo de Cristo, ele é convocado para pelejar pela sã doutrina. Ele é convocado, a igreja é convocada a pelejar, a batalhar pela fé que foi confiada a ela. E esse é um aspecto importante quando nós consideramos a eclesiologia, a doutrina da igreja. Não é? Os irmãos estão bem afiados, né? Eu soube que os irmãos estão estudando aí há um tempinho o livro do Jeffrey Johnson, A Igreja. Os irmãos estão bem afiados em eclesiologia. Há um aspecto muito importante da eclesiologia que eu gostaria de destacar nessa manhã com os irmãos. Ela é coluna e ela é baluarte da verdade. Ela proclama a verdade, mas ela também defende a verdade. Então é esse aspecto de a igreja como defensora da verdade, de uma mensagem que ela recebeu, de uma mensagem que não é dela, ela, portanto, deve zelar e cuidar dessa verdade. E nós precisamos considerar que nenhum cristão, você, cristão, por mais humilde que você se sinta, por mais humilde que você se veja, nem você, nenhum de nós tem condições de fugir de sua responsabilidade, de batalhar pelo Evangelho, de batalhar pela sã doutrina. A razão é muito simples. Todo cristão é um soldado na batalha pelo Evangelho. Ninguém escapa. E aqui nós precisamos, portanto, perguntar: como que você tem batalhado pela verdade? Como que você tem pelejado pela fé que foi confiada a você? Como que a Igreja Batista Reformada de São Vicente tem batalhado pela fé como igreja verdadeira que possui essa doutrina? Como que os irmãos têm batalhado pela verdade? O título dessa mensagem é Uma Soberana Convocação. Batalhem pela fé. Uma soberana convocação. Batalhem pela fé. A frase que eu falarei agora aos irmãos é um resumo de todo o nosso sermão. Como o pastor Alexandre não me passou tempo, não é? Quando acontece isso, pastor Alexandre, eu entendo o recado, tá? Que eu tenho 2h30 para pregar. Então eu estou trazendo aqui para os irmãos um resumo, tá bem? Do que os irmãos podem esperar, tá bem? A gente chama isso de afirmação teológica. É o coração do sermão resumido em uma frase curta, tá bem? E a frase é a seguinte, ó: todos os cristãos receberam uma convocação do Senhor. E a convocação é esta: batalhar pela fé que foi entregue aos santos contra os falsos mestres. No texto que nós lemos, nós aprendemos alguns aspectos dessa batalha. Aí vem, portanto, a divisão do nosso sermão. Ele tem 2 pontos, mas não se iluda, tá bem? O primeiro ponto é a urgência da batalha, versículo 3. E o segundo ponto é os inimigos da batalha, versículo 4. Então, peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas aí no texto de Judas, pois nós olharemos ponto por ponto aqui desses 2 versículos, tá? Como
os irmãos têm crianças, né? E lá nós também temos crianças, nós temos a prática de separar uma palavrinha-chave do nosso sermão para as crianças pesquisarem ao longo da semana junto com seus papais no culto doméstico, né? Então eu tomei a liberdade de trazer também essa palavrinha-chave do sermão para que as crianças, os papais, possam pesquisar com elas na semana. E a palavrinha é batalhar, tá bom? Palavrinha batalhar. Então, irmãos, antes de nós irmos para a nossa exposição, para o desenvolvimento do sermão, permitam-me rapidamente tecer uma breve palavra de introdução, brevíssima palavra de introdução a esse texto, a essa carta que está diante de nós. O autor, portanto, Judas, não é o Iscariotes, tá bem? É o meio-irmão do Senhor Jesus. A data, ela é importante para nós nos encontrarmos historicamente. Eu tendo a acreditar que essa carta, assim como a grande parte do Novo Testamento, foi escrita antes do ano 70, porque aqui nós não vemos nenhuma menção àquele grande evento da Guerra Judaico-Romana, né, onde o Templo de Jerusalém foi totalmente devastado, onde a Era Judaica finalmente passou. Nós não temos, senão em profecia sobre esse evento, não é? Então, como Judas não menciona absolutamente nada sobre esse evento, eu penso que essa carta foi escrita, portanto, como a grande maioria dos estudiosos pensa, entre 64 e 67 depois de Cristo. Ela precisa ter sido escrita antes de 67, porque ela tem um paralelo literário e teológico, histórico, com 2 Pedro. Não é? E Pedro foi martirizado aqui, muito provavelmente, não é? Depois dessa data. Então, necessariamente aqui, Judas, com essa correlação teológica, histórica e literária de 2 Pedro, precisa necessariamente ter sido escrito antes, não é, do martírio de Pedro, porque ele escreveu 2 Pedro, e aqui há uma discussão entre os teólogos se Judas escreveu primeiro, se Pedro escreveu primeiro, mas de qualquer maneira tem uma correlação literária. Se você ler, por exemplo, 2 Pedro capítulo 2, você verá boa parte, até mesmo do linguajar poético e hiperbólico aqui na descrição dos falsos mestres. E aqui Judas, ele escreve, vocês podem perceber ao longo da carta, que os destinatários é uma igreja mista, e nós sabemos que há muitas pessoas aqui que conhecem muito bem o Antigo Testamento, pelas ilustrações que Judas utiliza para descrever falsos mestres e a condenação deles. O propósito dessa carta está bem aqui. Aqui é onde nós vemos o propósito desse texto existir. Judas escreveu esse documento pastoral chamando o povo da aliança da graça a pelejar pela fé bíblica, apostólica, histórica, contra os falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja. Então, meus irmãos, dito isso, essa brevíssima palavra de introdução, eu gostaria de entrar com os irmãos agora nos pontos do nosso sermão. E eu cometi um pecado, eu esqueci de colocar o meu time aqui, ó. Tá vendo? Eu quero pregar 2 horas mesmo, aí nunca mais os irmãos me convidam. Tá vendo só? Pronto, coloquei. Então, meus irmãos, lembrando o título da nossa mensagem. Uma soberana convocação. Batalhem pela fé. Se você é cristão, há uma soberana convocação sobre você, sobre mim, sobre nós, como povo da aliança do nosso Rei Jesus. E a primeira consideração que nós vemos aqui nessa batalha pela fé é a urgência da batalha. Vamos ler mais uma vez o versículo de número 3. Lá nós lemos o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos considerar a primeira palavrinha aqui do versículo 3, amados. Judas, depois de trazer uma saudação teologicamente consistente nos versos 1 e 2, onde ele fala sobre o chamado eficaz, onde ele fala sobre a eleição, o amor soberano de Deus pelo seu povo, quando ele fala da preservação, guardados em Jesus Cristo ou por Jesus Cristo, ele então adentra rapidamente no tema, na urgência dessa batalha. E ele começa aqui no versículo 3, portanto, com a palavrinha amados. Aqui nós vemos o coração pastoral de Judas em olhar para esse povo, em olhar para esse rebanho e mencionar que vocês são amados. E esse amor não é um amor grego, platônico, não significa aquelas borboletinhas no seu estômago, nada disso. O significado aqui mais profundo dessa expressão, além de amado, é estimado, querido, alguém que é favorito, digno de atenção, objeto de afeição de alguém,
amado e estimado de modo especial. E aqui Judas não está simplesmente apontando o seu amor por aquele rebanho, em exortá-los agora a batalharem pela verdade, mas ele está lembrando aquela congregação de que eles são amados pelo Deus triuno, que eles são amados pelo Pai, que eles são amados pelo Filho, que eles são amados pelo Espírito, pelo único Deus verdadeiro. Então, Judas aqui lembra o seu povo de que Deus, o Pai, os amou e os predestinou e os adotou como filhos e os abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Judas está lembrando o seu povo que eles são amados de maneira graciosa e incondicional pelo Filho que os amou e os amou até o fim e se entregou por eles até a morte de cruz. Se fez maldito por esses pecadores que sim, eram malditos e mereciam condenação, mas Cristo Jesus se entregou, morreu e ressuscitou para a justificação desses pecadores. E Judas também lembra a esse povo que eles são amados pelo Espírito, que os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que os selou para aquele santo e bendito dia da promessa em que o nosso Senhor virá. E ele os convenceu, os selou e habita, portanto, nessa igreja, nesses crentes. E assim, quem somos nós agora para não amarmos os nossos irmãos? Quem somos nós diante dessa bendita verdade de que há pecadores amados pelo Senhor, justificados pelo Senhor? Quem somos nós, portanto, para não amarmos e não servirmos os nossos irmãos? Daí, portanto, então, Judas mostra o seu grande amor pelo seu povo. Lembra-os de que eles são profundamente amados pelo Senhor e lembra-os de que Ele também os ama. E, ao contrário do que a nossa cultura pop diz, não é? De que se você ama alguém, você tem um cheque em branco, portanto, para fazer o que você quiser, Judas nos mostra que o amor na Escritura não tem nada a ver com isso. Ele continua no versículo 3, agora chamando o povo, trazendo uma exortação para que o povo peleje pela fé. Vejam lá, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, vocês veem que Judas certamente se comunicaria com essa igreja e o assunto seria outro. Mas quando ele soube do que estava acontecendo naquela comunidade local, ele imediatamente mudou o assunto da sua carta e trouxe essa bendita exortação para que esses irmãos, então, lutassem e pelejassem pela verdade. Um erro muito comum é de nós pensarmos que essa batalha, de que essa luta, de que a igreja, como coluna e baluarte da verdade, depende única e exclusivamente dos seus oficiais. Os oficiais são o modelo de como viver a fé cristã, de como ser um homem piedoso, de como amar a esposa, de como conduzir o lar e também de como lutar pela verdade. Mas essa não é uma obrigação única e exclusiva dos oficiais. Isso é tão importante porque nessa igreja, nessa congregação, nós tínhamos alguns líderes que assumiram a liderança da igreja e que precisavam ser expulsos de lá. Eles não deveriam ter voz lá. Então a igreja ela é convocada. Note que Judas ele não está necessariamente aqui no seu texto convocando os oficiais. Ele está se referindo aos amados, àquela congregação local. Todos aqueles irmãos, dos mais simples aos mais estudados. Então, essa não é uma batalha exclusiva dos oficiais da igreja. Essa não é uma batalha exclusiva dos professores da IBD. Eles são exemplo por excelência, mas não se resume a eles essa batalha. Então, aqui nós não temos um bom conselho. Judas não está dando um bom conselho à igreja. Nós não estamos falando de um bom projeto. Nós não estamos falando de algo a ser feito se nós tivermos vontade. Não, eu não estou... eu não estou me sentindo que eu devo perdoar aquele irmão. Eu não estou sentindo no coração. Acho que não é o momento. Né? É mandamento. Pouco importa o que estamos sentindo. É mandamento. Não é algo que nós, como povo da aliança, que foi comprado, não é? Essa raça eleita, esse sacerdócio real, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não temos o direito de viver a vida cristã como queremos. Nós pertencemos a um rei gracioso e amoroso. Então não é se eu tenho vontade. Não é se eu não sou apto para isso. Não é algo que eu posso simplesmente me esquivar. Não é algo que você diga assim, isso não tem nada a ver comigo.
Meu negócio é tocar um violão, um instrumento, não é? E são bênçãos os irmãos que tocam, tá? Não é uma crítica a instrumento, não. Mas o ponto é que todos nós, que professamos o nome do nosso Rei Jesus, somos convocados a pelejar pela fé. Então, essa convocação é para o povo da aliança. É uma convocação para aqueles que foram chamados, santificados e que estão sendo preservados e amados em Cristo Jesus, conforme lemos os versos 1 e 2. E aqui, irmãos, aqui, bem aqui, é a razão de nós encontrarmos tanta aberração. Vamos ficar só na igreja brasileira, que é o nosso arraial, né? É por isso que nós encontramos tanta aberração. É por isso que nós vemos David Leonardo encher um teatro. Por isso que nós vemos Benny Hinn e esses falsos mestres. O povo não lê a Escritura. O povo não estuda a Escritura. E quando isso não está acontecendo, o povo está se omitindo de pelejar pela verdade. Nós nos esquecemos o que significa a igreja ser coluna e baluarte da verdade. Nós vemos homens sendo ordenados ao ministério sem nenhum critério. Nós vemos diáconos adentrando no santo ofício diaconal ao diaconato sem nenhum critério moral, sem nenhum critério teológico, nada. E esses homens estão lá, ensinando, falando heresias, com seus misticismos, com suas revelações, com os seus sonhos. E nada é feito, e eles continuam lá, enriquecendo às custas de um povo que quer ouvir heresia. A igreja do Senhor precisa se levantar porque ela não tem defendido essa doutrina. Não tem pelejado pela verdade. Para nós compreendermos melhor essa exortação, é importante que olhemos essa palavrinha que Judas usa para motivar os seus irmãos e que usa para nos motivar também. Essa palavrinha aqui, ó, batalhar diligentemente, é uma palavrinha só, não é, que nós traduzimos aqui por duas para tentar expressar a força, não é, do significado dessa palavrinha. O significado de pelejar diligentemente aqui é esse: fazer um grande esforço em favor de algo. Lembra aquela situação na sua vida em que você fez um grande esforço, um grande exercício? Aquilo demandou de você horas de sono, tempo em família, tempo de lazer. É isso. Um grande esforço que vai exigir de você combater em favor de alguma coisa com um grande esforço. Com diligência, com dedicação, com disciplina. Então, é um esforço aqui, sem distração. É um esforço focado. Eu tenho que fazer isso e eu não vou descansar enquanto eu não fizer isso. É um esforço disciplinado, abnegado, onde nós daremos sim a nossa vida, assim como o nosso Senhor deu a vida por nós, para nos justificar, para nos purificar dos nossos pecados, para nos batizar no corpo de Cristo. Foi isso que ele fez por nós, ele deu a sua vida, portanto nós devemos também dar a nossa vida pela verdade, nessa peleja santa pela fé. E é um esforço focado. Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para eu ser o docinho do mundo, para eu esconder essa maravilhosa luz debaixo da cama, debaixo da cadeira, atrás da porta. 1000 vezes não. 1000 vezes não. Deixa eu ilustrar um pouco mais, para ficar mais palpável a natureza dessa batalha pela fé. Vocês provavelmente vão se lembrar do teólogo reformado Guido de Bresse. Quem lembra dele? Alguns irmãos lembram. Ele viveu no século XVI, foi um pastor, um teólogo reformado, profundamente influenciado por João Calvino. Ele é o autor daquela maravilhosa confissão, que agora eu tenho certeza que se você não lembrou dele, você vai lembrar da confissão. Ele é o autor da confissão belga. Ele escreveu essa confissão em 1561. Um dos documentos mais importantes até hoje da fé reformada no mundo. Ele foi capturado em um período de profunda perseguição sob o reinado de Felipe II, católico convicto. Não é? Ele perpetrou grande perseguição aos protestantes nesse período.
E Guido de Bresse foi, portanto, capturado em 1567. Ele escreve essa confissão para mostrar para o rei, para os governantes, que a fé protestante não é uma ameaça ao governo civil, que a fé protestante não é como eles tinham exemplos ruins dos anabatistas, não é, dos radicais, revolucionários. Então, apesar disso, ele é preso. E Guido de Bresse é torturado, é espancado e veementemente ameaçado a negar a fé, ou ele morreria. Guido foi morto em 31 de maio de 1567, enforcado. Apesar da sua tortura, apesar das ameaças, antes de morrer enforcado, ele ainda teceu encorajamentos aos seus irmãos na fé. Morreu pelejando pela verdade. Morreu, pois o seu Redentor vivia e se entregou para salvá-lo, e ele deu a vida pela verdade. Esse é o tipo, irmãos, de batalha que aguarda a nós, cristãos. Mas cabe aqui uma pergunta. Eu tenho que batalhar com grande esforço. Eu entendi essa parte. Tudo bem, eu entendi. Mas é especificamente pelo quê? O que é que significa essa expressão que nós encontramos no texto do versículo 3, não é? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então agora nós vamos considerar o conteúdo, não é? Nós devemos pelejar por algo. Como igreja que é a coluna e baluarte da verdade, nós devemos pelejar pela fé que foi entregue aos santos. Então olha ali a expressãozinha final do versículo 3. Vamos considerar isso agora, o conteúdo da nossa batalha. Então, sem rodeios, sem eufemismos, sem ficar, indo pelas beiradas, Judas vai direto ao ponto. A igreja que é coluna e baluarte da verdade deve lutar, deve pelejar por aquilo que os falsos mestres estavam atacando, por aquilo que é caro a nós, por aquilo que sim, como Guido de Bresse e tantos outros reformadores, puritanos, nossos pais batistas, deram sua vida pela fé. E que fé é esta? Como é que eu pelejo, como é que eu batalho por essa fé? E aqui, nós precisamos fazer duas distinções, tá? A palavrinha fé, no Novo Testamento, ela é usada em dois sentidos, pelo menos dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido objetivo. Significa, por exemplo, que lemos em 1 Timóteo 3,9, que lemos assim: devem permanecer no mistério da fé com consciência pura. Fé objetiva. O que significa? Significa a sã doutrina. Aquela exortação que Paulo dá a Tito em Tito 2,1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou como lemos em Hebreus, a declaração pública de fé, a nossa confissão de fé, como lemos em Hebreus 3,1 e 4,14. Ou como lemos em Atos 2,42, a doutrina dos apóstolos. Aqui é o sentido de fé objetivo. Mas também nós temos no Novo Testamento fé sendo usada no sentido subjetivo. Deixe-me ilustrar. Em Efésios 2,8, texto conhecido que a gente pode cantar de cor, né? Vamos falar de cor? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, portanto, fé está sendo usada no sentido subjetivo. Fé, no sentido subjetivo, é essa firme convicção, essa firme esperança no Evangelho de que Deus garantiu a salvação aos pecadores. Então, nós temos esses dois sentidos de fé sendo usados, não é, no Novo Testamento. E aqui Judas usa, portanto, o sentido objetivo. É um conjunto proposicional da verdade. É algo que nós vamos ver agora no versículo 3, ainda no versículo 3, algo que foi entregue aos santos. Notem, não é algo que os santos inventaram, não é algo que a igreja simplesmente inventou, não é a igreja tomando a frente e pegando lá os livros da palavra, dizendo isso aqui, a palavra... Não, o sentido é oposto. Primeiro vem a escritura, primeiro vem a revelação. E depois, portanto, quando Deus fala, nós respondemos de acordo com essa revelação. Nós não manipulamos a verdade, não manipulamos as escrituras como fazem por aí.
É esse conjunto de afirmações sobre a fé cristã que foi soprado por Deus, que foi inspirado por Deus e foi dado pelo Senhor. O Senhor deu a sua palavra ao seu povo. A palavrinha aqui é aos santos. Deus deu aos santos, ao povo da aliança da graça, aos eleitos, aos chamados, aos amados, aos justificados, aqueles que foram amados antes que houvesse mundo. Irmãos, essas pessoas que receberam, a igreja que recebeu essa verdade do Senhor é diferente daqueles que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem. A nossa maneira de pelejar pela verdade deve ser firme? Sim, deve ser firme. A nossa maneira de pelejar pela verdade deve ser convicta? Sim, claro que deve ser convicta. Devemos ser incisivos? Sim, devemos ser incisivos. Devemos defender a verdade com a nossa vida? Sim, devemos fazer isso. Mas jamais utilizar de meios pecaminosos para isso. Jamais se utilizar de linguajar obsceno, de linguajar desrespeitoso, de um linguajar mal educado, de um linguajar soberbo. Nós não temos muito problema com o liberalismo, não é? A teologia liberal a gente logo chuta para fora, não é? Mas nós temos um grande problema com a soberba, com o orgulho. Parece que quando estamos na rede social nós nos esquecemos da fé que professamos, não é? E simplesmente queremos engolir o arminiano no debate e mostrar que a fé dele conduz a heresias profundas. Mas há um modo de fazer isso, meus irmãos. Nós não fazemos isso rolando na lama. Porque, se você notou, esse conteúdo proposicional foi dado aos santos. Não foi dado a porcos. Não foi dado a lobos. Foi dado a um povo que está sendo santificado pelo Senhor. Um povo distinto. Um povo que anuncia as virtudes. Não as nossas desgraças. Não os nossos pecados. Então esse é um ponto a nós considerarmos quando entrarmos em um debate. Quando o Senhor, por sua providência, nos colocar em situações e que sim, precisaremos defender a verdade, nós o faremos com piedade nos lábios. Com um desejo para que o Senhor Jesus Cristo seja reconhecido e visto e aquele pecador obstinado arrependa-se pela graça e seja salvo. Esse é o nosso objetivo. Nós não podemos perder isso de vista. Porque quando nós perdemos isso de vista, irmãos, aí nós entramos na peleja pela peleja, na batalha pela batalha. E o nosso objetivo é que homens pecadores, mortos em seus pecados, vejam a glória do Filho. Vejam a glória de Jesus. E vejam, sim, as mazelas em que eles se encontram. O juízo de Deus pesa sobre eles. Então, nós somos aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E, portanto, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tito 2, 7-8 diz assim: um chamado especialmente ao jovem pastor Tito, mas que se encaixa para todos os crentes, em todos os lugares, em todos os momentos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Sabe por que a fé reformada por aí é tão mal vista? É tão difamada? Porque nós temos pessoas que, infelizmente, que se dizem defensores da verdade, paladinos da verdade, guerreiros da fé reformada, não observam o que a Escritura ensina. Em vez de conduzir pecadores a Jesus Cristo e mostrar a grandiosa graça soberana de Deus em salvar os piores dos pecadores, eles se fazem. Eles criam ranço, eles fazem com que as pessoas odeiem. Eu já ouvi isso. Você também deve ter visto isso, né? Você também tem rede social, eu imagino. Nossa, se reformado é ser isso aí, eu passo longe. Se isso aí é ser um batista, eu estou longe. É isso? Não, não quero.
porque simplesmente entrou em uma batalha de ego. Eu estou defendendo a verdade, mas a maneira de defender a verdade mostra que você está desqualificado para defender a verdade. Então, irmãos, o modo pelo qual nós defendemos a verdade é tão importante quanto a verdade. E essa luta, mais uma vez, pertence aos santos de Deus, na dependência de sua graça, não na força da carne. Agora nós vamos considerar o segundo ponto do nosso sermão, cujo título é Uma Soberana Convocação, Batalhem pela Fé. Lembrando a nossa afirmação teológica, do resumo do sermão, todos os cristãos receberam uma convocação. E a convocação é esta: crente, cristão, batalhe pela fé que foi entregue aos santos contra os falsos mestres. Agora, nós vamos ver a necessidade disso. E vamos ver como Judas é tão atual para nós. Vamos lá para o versículo 4 agora. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Um pouquinho de água. Meus irmãos, vamos considerar essas primeiras palavras. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Até aqui. Vamos considerar essa porção. Então, até aqui, nós vimos que Judas precisou mudar o assunto da sua carta, pois ele soube que alguns homens, provavelmente esses homens estavam numa posição de liderança na igreja local, mas eles não chegaram lá do dia para a noite. E aqui é um alerta para a nossa igreja local. Eles entraram na igreja de uma forma que eles não foram notados. E é aqui onde a nossa atenção precisa repousar. Vejam, eles estavam fora da comunidade local e infiltraram-se na comunidade local. Essa palavrinha, infiltraram-se, que Judas usa aqui, ela pode ser traduzida de algumas outras maneiras, que aprofundam um pouquinho mais o seu significado. Veja, nós poderíamos traduzir assim, que esses homens entraram secretamente na comunidade, ou que eles se intrometeram de maneira secreta. A ideia aqui não é que, como é que eles entraram no culto e ninguém via eles eram fantasmas? Não é essa a ideia. A ideia é que esses homens, eles eram dissimulados. Eles fingiam, eram e são interesseiros, eles são falsos. Eles fingiam ser uma coisa que eles não eram. Essa é a ideia aqui. Então essa ideia deles entrarem de maneira secreta, para ilustrar isso de maneira mais palpável a nós, lembra de Mateus capítulo 7, onde o Senhor fala que viriam lobos em pele de cordeiro? Essa é a ideia. Lobos disfarçados, com capa de piedade, com capa de irmãos em Cristo. Então como que eles agem? Eles fingem, portanto, ser o que não são. Geralmente, eles falam coisas, portanto, que não acreditam, para ganhar a confiança dos irmãos, para ganhar a confiança dos pastores, a confiança da igreja local. Eles mentem sobre suas reais intenções. Eles aproveitam das situações. São pessoas carismáticas, alegres, contentes, sempre disponíveis. São, entre aspas, boas pessoas, no primeiro momento. No primeiro momento. São pessoas sempre prontas para o serviço, sempre dispostas, estão sempre lá. Elas afirmam que Deus fala com elas de uma maneira especial, quando Deus, na verdade, não fala. No contexto de Judas, elas tinham sonhos, tinham revelações, diziam que Deus falava com elas diretamente, assim como Deus falava com os profetas, por exemplo, da Antiga Aliança.
ou com os próprios apóstolos. Tudo o que supostamente Deus diz a essas pessoas, e isso daqui com o tempo fica evidente. Elas não conseguem se esconder por muito tempo. E essa é a bênção da luz, do Espírito, da doce comunhão dos irmãos com a presença abençoadora do Espírito. Essas pessoas não se escondem por muito tempo. As suas intenções malignas, cedo ou tarde, vêm à tona. Então, essas pessoas, esses homens, são pessoas que têm suas verdadeiras intenções omitidas. Elas mentem e tudo que elas, num determinado momento, quando elas conseguem influência na comunidade, o que elas falam e ensinam começam a contrariar a palavra de Deus. Ah, não, irmão, não é tão bem assim. Ah, não, irmão, você está sendo muito radical. Ah, irmão, veja bem, será que é isso mesmo que a nossa confissão de fé diz? Será? Será que essa aplicação que o pastor fez do sermão está certa? Percebem? Com o tempo, com a influência, eles começam a mostrar as suas asinhas, não é? E o versículo 4 vai dizer sobre eles, sobre a condenação. Eles são condenados. Vamos considerar o perfil dessas pessoas. Eles são, os inimigos da batalha são infiltrados, nós já vimos o que é isso. E nós vamos ver que eles são condenados. Vamos avançar agora. Os quais, ainda no versículo 4, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Até aí. Então, nós não somos pegos de surpresa. Aquela congregação não deveria, conhecendo bem a Escritura, o Antigo Testamento, não é? Conhecendo a história de Corá, Datã, Abirão, Caim e outros mais, eles não deveriam ter sido pegos de surpresa, não é? Porque nós temos o desígnio de Deus se cumprindo. Nós temos profecia se cumprindo. Nós temos Paulo alertando sobre isso, nós temos o Senhor Jesus alertando sobre isso, nós temos a Escritura testemunhando sobre isso, que isso aconteceria, isso testifica que a palavra de Deus é verdadeira. Não é o contrário, não é o oposto. Quanto mais, né, homens assim, tá vendo? O evangelho está perdendo. Não tem nada a ver com isso. A Escritura se cumpre. A Escritura traz o seu valor, traz a sua autoridade, a sua inspiração, a sua glória quando essas coisas acontecem. E esses homens, nós precisamos estar certos de uma coisa. Eles lidarão, sim. Eles serão condenados, sim, eternamente. Desse juízo eles não escaparão. Eles podem escapar do nosso juízo, né, do juízo dos homens, mas do juízo eterno eles não escaparão. Mas nós precisamos considerar também que há juízos temporários, reais, históricos, que o Senhor traz por conta da sua palavra está sendo corrompida dessa maneira. Então nós precisamos levar em consideração que nada está passando em vão aos olhos do Senhor. Ele está considerando tudo o que está acontecendo. Não é? E muitas das vezes ele permite que homens assim vivam mais, para trazer mais juízo temporário sobre a vida deles. Ou até mesmo para piorar o seu juízo eterno, naquele grande e glorioso dia, em que finalmente eles terão de lidar com o soberano Senhor, que eles tanto negam, corrompendo a sua palavra. O texto continua dizendo que eles são ímpios. Olha lá o versículo 4. Homens ímpios. Agora, nós precisamos, irmãos, em alguns momentos, claro que cada contexto é um contexto, mas nós precisamos parar de romantizar falsos mestres. Nós precisamos parar de romantizar falsos mestres. Olha a descrição que Judas dá aqui. Eles são ímpios. Eles são ímpios. Eles são colocados ao lado, por exemplo, de 1 Timóteo 1, 9 e 10. Vejam como essa expressãozinha ímpios, ela é sempre colocada ao lado dos piores pecados que vocês possam imaginar. Olha lá. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Esses homens não têm o Espírito de Cristo. Esses homens são ímpios, herdeiros do inferno 1000 vezes por aquilo que eles estão fazendo. O ímpio está no grupo, como vocês perceberam aí, daqueles que matam pai e mãe. Essa é a categoria de um falso mestre. É alguém que é equiparado
com aquele assassino que mata o seu pai e mata a sua mãe. Com os piores pecadores, incrédulos e profanos, transgressores da lei de Deus. É uma descrição horrível, irmãos. Eu sei que no nosso linguajar, não é, teológico, reformado e etc., algumas palavras elas acabam sendo muito repetidas e elas acabam sendo banalizadas algumas vezes. Mas nós não podemos fazer isso. Ímpio é a pior descrição de alguém na Escritura. É um ímpio. É alguém resolutamente inimigo de Deus. Alguém que está levantando os punhos contra o Rei da Glória. Alguém que está olhando para o Evangelho. Não são ignorantes. Não são ignorantes. Eles têm a Escritura. Eles leem a Escritura e corrompem a Escritura para a própria destruição deles. Eles não dizem que são ateus. Não é? Eles não dizem que são ateus. Mas a sua prática os denunciam. E agora... Pedro, silêncio. Agora nós vamos ver a gravidade, irmãos, do que eles estão fazendo. A coisa só piora. Vejam, homens ímpios. E agora nós vamos ver por que essa descrição tão profunda. Que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Nós cantamos sobre a graça, oramos sobre a graça. Essa santa e bendita disposição do Deus Trino em vir a pecadores, a chamar esses pecadores amorosamente para si, com laços de eternos afetos e trazê-los para si. Quando esses pecadores, quando nós merecíamos a pior das condenações, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, caminhávamos segundo o príncipe deste mundo, éramos escravos do império das trevas. Nós amávamos blasfemar o nome do Senhor, amávamos quebrar sua lei. Nós odiávamos aquilo que é santo, chamávamos aquilo que é mal de bom e o que é bom de mal. Nós éramos inimigos do nosso Deus. Mas Ele, com sua disposição graciosa, veio e esmagou o Filho. E esmagou Jesus. E deu o Filho na mão de pecadores, para que o Filho fosse moído, para que o seu corpo fosse rasgado ao meio, para que ele, como rei, recebesse uma coroa de espinhos, para que ele, como profeta, fosse zombado. Profetiza-nos! Profetiza-nos! Para que ele, como sacerdote, fosse esse cordeiro bendito que tira o pecado do mundo e que intercede por pecadores. Essa bendita justiça amorosa e graciosa do Trino Deus caiu na segunda pessoa da Trindade, no Filho, para que você, que merecia morrer, que merecia condenação, sim, eu, que merecia aquela coroa de espinhos, eu merecia aquela coroa que rasgou a pele, rasgou os olhos, eu merecia ser zombado, eu merecia ser apedrejado, eu merecia ser crucificado de ponta cabeça da pior maneira possível, e vocês também. Mas o que aconteceu? Deus mostrou o seu grande amor para com os seus eleitos. E Cristo morre e ressuscita para a nossa justificação. Aqui está a graça de Deus, irmãos. Como, portanto, continuaremos a viver como outrora? Como continuaremos a falar como outrora? Como continuaremos a ser soberbos como outrora? Como continuaremos nos mais vis pecados e nas trevas como outrora? Sendo que a graça de Deus salva e transforma pecadores. A graça de Deus educa pecadores a rejeitarem, renegar a impiedade e as paixões mundanas, como nós vivíamos no presente século. E agora vivemos de maneira sensata, justa e piedosa. Tito 2, 11 e 12. A graça de Deus nos educa a rejeitar exatamente aquilo que os falsos mestres estavam dizendo que a graça permitia.
Enquanto nós afirmamos que a graça de Deus justifica os pecadores, salva os pecadores, transforma os pecadores, que ela rasga os pecadores, esses pecadores nunca mais são os mesmos, porque agora eles têm a lei de Deus escrita em seu coração, eles amam o Senhor Jesus, eles querem se afastar do pecado, se afastar desse mundo tenebroso. Os falsos mestres estavam dizendo que, olha, agora que vocês foram salvos, não tem nenhum problema. Vocês podem se entregar aos mais profundos pecados sexuais. É esse o ponto aqui. Eles estão dizendo isso. Vejam a gravidade disso. Em dizer que, tudo bem, você crê em Jesus? Crê. Então não importa mais o que você faz com a sua vida. Pode se entregar ao seu corpo. Essa é uma heresia antiga, chamada de gnosticismo, em que via a matéria como algo mau e a alma como algo bom. Então assim, se você foi salvo pelo Senhor, foi justificado pela graça, sua alma está bem, queridão. Não importa o que você faça com o seu corpo. Entrega a destruição, entregue o que você quiser. Heresia, irmãos, da mais profunda. E nós vemos isso. Nós vemos isso se manifestando hoje por meio daquilo que é chamado por aí de hipergraça, né, de graça barata, onde você crê em Jesus e tanto faz. Né? Nós temos igrejas inclusivas hoje em dia. Inclusivas, onde você pode permanecer em seus pecados. Você pode continuar sendo um homossexual dizendo que serve ao Senhor. Você pode continuar em adultério dizendo que serve ao Senhor. Você pode continuar em fornicação dizendo que serve ao Senhor. É exatamente isso, tá? Essa palavrinha aqui, ó, libertinagem, que aparece no texto, transformam em libertinagem, ou em outras traduções, dissolução, é exatamente isso. É uma categoria de pecado bem específica. É pecado de cunho sexual. É isso que eles estão fazendo. Eles querem, irmãos, justificação, mas eles não querem santificação. Eles são aqueles que, na hora que nós expomos os imperativos do Evangelho, não é? Mortifiquem. Eles olham e dizem assim, não, você é um legalista. Não, isso é legalismo. Não, não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. E essa graça é essa graça barata, onde você pode fazer o que você quiser. Não, porque Deus é amor, afinal de contas, não é? Irmãos, o grande problema é que Deus é amor. Né? O grande problema nosso teológico é que Deus é amor. Por que eu digo isso? Eu não estou exaltando, não é, uma perfeição divina em detrimento das outras. Não, todas elas são perfeitas, iguais, nenhuma está a mais, nenhuma está a menos. Deus é Deus, os atributos de Deus, as perfeições de Deus são iguais. Não é? Mas por conta da nossa limitação a gente precisa, né, colocar ali uma coluna aqui, os atributos morais, os espirituais, os comunicáveis, os incomunicáveis, por conta da nossa limitação. Mas o nosso grande problema é porque Deus é amor e Ele ama a sua justiça, Ele ama a sua santidade. E Ele ama tudo aquilo que é bom, belo e reto aos seus olhos. Ele ama a sua lei. E ao mesmo tempo, esse amor é justo, esse amor é santo. E nós fazemos esse movimento, não é, com as perfeições divinas e vemos que todas elas apontam para a mesma direção, não é? E nós nos vemos ali humilhados, porque a nossa limitação é tão grande que nós sequer conseguimos sondar isso, arranhar isso. E esse é o grande problema. Deus é amor. E Ele amará aplicar a sua justiça para a glória do seu nome a todos aqueles rebeldes que transformam, portanto, a sua graça em ocasião para o pecado. Essa palavrinha, libertinagem, ela poderia ser traduzida, para a gente elucidar um pouquinho mais o seu significado, por essas expressões, ó. Eles transformam em excesso de lascívia. Eles transformam em sensualidade. Eles transformam a graça de Deus em devassidão. É isso que eles fazem. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir algumas frases dessas que eu vou mencionar agora, para ilustrar essas vozes que estão aí afora. A gente ouve assim, Deus é bom, e Ele deseja que você tenha prazer, mesmo que essa pessoa não seja o seu cônjuge. Explodiu aí, né, um videozinho, os jovens devem ter visto, não sei se o pastor viu, aquele rapaz que é o nome dele, o ex-pastorzão lá na internet, né, explodiu um recorte de um podcast que ele foi, falando que Jesus não te faz feliz, né? E aí quando a gente vai ver o que ele entende por felicidade, é justamente ele, poxa, Jesus não me faz feliz, porque Ele não quer deixar eu fazer o que eu quero. Essa é a felicidade para ele. Fazer o que quiser. Ah, não, são as regras ali e tudo mais. É isso aqui.
É isso aqui. Eles querem justificação sem santificação. Eles querem um céu sem um rei. O que para nós é um inferno. Não é? Um céu sem o nosso bendito Salvador, sem o nosso bendito Redentor é um inferno. Porque o nosso Redentor é o nosso céu. Nós desfrutamos da vida eterna aqui e agora. Esse dia bendito do Senhor que nós observamos com tanto zelo é um vislumbre, não é? É um vislumbre do céu, o dia de céu na terra. Onde nós vemos os irmãos, ouvimos a palavra, cantamos. Meus irmãos, eu não sei se vocês fazem isso aqui. Que experiência maravilhosa é ouvir o canto da igreja. Teve um momento ali que eu fechei os olhos e fiquei só ouvindo o canto da igreja. Realmente o instrumento mais belo da igreja é a voz dela. Esse canto que ecoa, não é aquilo que nós viveremos em breve, para sempre com o nosso Senhor, louvando o seu nome, conhecendo de eternidade a eternidade. Irmão, se você nunca fez isso, eu quero encorajar você a fazer. Na próxima Santa Convocação, no culto solene, feche os olhos e ouça o canto da igreja. Meus irmãos, que bênção que é. Como fui edificado e fortalecido em minha fé. Isso é maravilhoso. Não estou dizendo para você não adorar. Não estou dizendo para você ficar em silêncio. Não é esse o ponto. Mas é para você ouvir a igreja, a voz da igreja. Esse belo e maravilhoso instrumento. Não é sem igual. Mas vamos voltar aqui àquelas vozes do inferno que nós ouvimos por aí. Deus é amoroso. E se você ama essas pessoas com quem você está em relacionamento, pouco importa. Não se preocupe com o casamento. Curta a sua vida. Afinal, ela é curta, não é? Ouvimos isso. Ah não, fica tranquilo. Pode experimentar um pouquinho. Deus é bom. Ele vai te perdoar. Não é? Não fica com isso não. Isso aí é coisa de legalista, de religioso. Não, pode lá. Experimenta. Se Deus deixou você ver, se Deus deixou você ouvir, se Deus deixou você tocar, não é? Não foi isso que nós ouvimos por aí, a voz da serpente? Anátema, irmãos! Anátema! Heresia! Para o inferno com isso! Para o inferno com isso! Deixa eu ilustrar isso da pior maneira possível. Essa ilustração, ela mexe comigo. Eu imagino que vai mexer com você também, mas é só para ilustrar para os irmãos até onde vai isso aqui. Esse é um caso verídico, tá? Uma jovem na igreja, muito talentosa, uma voz muito maravilhosa e tudo mais, cantava na igreja. Eu vou só omitir a denominação. E aí, o pastor da igreja viu, essa que jovem bonita, casado, 3 filhos, que jovem maravilhosa, né? Começou a cobiçar a jovem. E ele, com muito poder, muita influência, foi se aproximando da jovem, até o ponto que ele disse assim para ela: olha, eu indiquei você para o ministério no fulano de tal, né, eles gostaram muito de você, e eu gostaria que você viesse comigo no meu gabinete. Aqui os irmãos já podem imaginar o que está acontecendo. E a jovem estranhou aquilo, né, e foi falar com outras lideranças e ninguém acreditou. Não, o pastor jamais faria isso. O pastor não. Falou com a esposa, não. Depois, descobriu-se que acabavam os cultos, esse pastor com outras pessoas iam entregar suas almas à fornicação. Iam a casas onde levavam membros da igreja, mulheres da igreja, prometendo ministério, prometendo grana, prometendo influência. Para vocês verem até onde vão esses falsos mestres desgraçados, herdeiros do inferno 1000 vezes. E com isso, chegando agora ao final, eles demonstram o nível de rebeldia e de rejeição contra o Senhor Jesus. Veja o finalzinho ali, ó. E negam nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Porque eles fazem o que fazem? Porque eles vivem como vivem? Porque eles falam como falam? Porque eles agem como agem? Por quê? Porque eles negam o soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles caíram da fé? Nunca tiveram fé. São homens que se infiltraram no meio da igreja. Homens que se infiltraram
na igreja brasileira. E nós precisamos rogar ao Senhor que levante mais pastores fiéis, mais homens fiéis, mais homens que lutem pela verdade, que despertem para a verdade, que conheçam o soberano Senhor e exponham a sã doutrina, quer eles tenham que perder cargos eclesiásticos, quer eles tenham que perder carro, hipersalários, não importa. Não importa que sejamos como Guido Debres e outros homens que lutaram pela verdade. Várias e vários impérios têm caído. O Senhor tem verdadeiramente trazido a verdade em alguns contextos. E, irmãos, nós não podemos cruzar os braços e dizer: isso não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Com todo o cuidado do mundo, nós precisamos tirar da nossa mente que quanto pior, melhor. Ah, não, deixa assim porque vai tudo piorar mesmo, vai tudo pegar fogo. Não, irmãos, não, 1000 vezes não. O Senhor nos chama a batalhar pela fé, porque como nós cantamos aqui, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja, a coluna e baluarte da verdade, será vitoriosa. Não por ela mesma, não pelas virtudes dela, não pelos pregadores famosos e que o Senhor tem usado no mundo, não, mas por causa daquele que chegou diante dos seus apóstolos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e sobre a terra. A autoridade é minha, é do Senhor Jesus. Portanto, vão não em seus próprios nomes, porque vocês batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não é sobre vanglória, não é sobre status, não é sobre riqueza. É sobre a glória do Evangelho. É sobre a igreja repousando na graça soberana e santificadora e justificadora e indo ao mundo expondo esses falsos mestres que vão de mal a pior. Sim, eles vão de mal a pior. Eles já estão condenados, eles já são derrotados, irmãos. Nós temos esse bendito Evangelho da graça de Deus. Nós temos o nosso cabeça federal da Aliança da Graça, o nosso Rei Jesus. O que é que mais nós estamos esperando? Vamos, portanto, pelejemos pela verdade, colemos no pastor, nos oficiais. Pastor, me ajuda, me discipula, eu quero defender a verdade com piedade. Me ensina. Jovens, colhem nos homens piedosos da sua igreja. Mulheres jovens, colhem nas mulheres, nas mulheres mais experientes da igreja. Fala: minha irmã, me ajuda a pelejar pela verdade no meu lar. Me ajuda a pelejar pela verdade educando meu filho. Me ajuda a pelejar pela verdade na escola, na faculdade, no trabalho. Irmão, como é que eu faço? Eu rogo a Deus que você tenha pesadelos comigo, num bom sentido. Que o Senhor desperte você nas madrugadas. Fala: o que eu estou fazendo para pelejar pela verdade? Não, estou muito parado, estou muito quieto. Não posso. Eu rogo ao Senhor que você lembre que as minhas palavras ecoem na sua mente. Você precisa se levantar e defender a verdade, batalhar pela verdade. Porque o que está em jogo, mais uma vez, não é o nosso nome. Não são os batistas reformados, não são os presbiterianos. Veja bem, o nome de quem está em jogo aqui, ó. Único, soberano e Senhor. Essa expressãozinha, que vai aparecer depois, só lá em Pedro 2:1 e 2, se me fala a memória, aquela expressãozinha déspotes, né, soberano, essa expressão é usada 3 vezes no Antigo Testamento grego, aquele que vocês conhecem como Septuaginta, não é? Em 3 vezes, em Isaías 1:24, Isaías 3:1, Isaías 10:33. Essa expressãozinha aqui. Soberano, Senhor dos exércitos. Prova para nós, cabalmente, esse é um texto claríssimo, um dos textos mais claríssimos na Escritura sobre a plena ou a divindade irrestrita do Senhor Jesus, mostrando que Ele é plenamente Deus, junto com o Pai e o Espírito, mostrando que Ele é Yahvé, não é? O grande Senhor soberano dos exércitos, mostrando que Ele é o Senhor dos exércitos, e já lembrando aqui, logo no comecinho, nos primeiros 4 versículos, já mostrando quem eles servem, a quem esses homens estão negando, e quem a igreja, portanto, deve se levantar e pelejar pela verdade, porque é Ele. É Ele. Vejam, irmãos, Tito 1,16, olha como esses mestres agem. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e repreensíveis.
reprovados para toda boa obra. Nada que esses homens façam aos olhos do Senhor é bom. Eles são reprovados. E eles estão negando quem? O soberano Senhor da igreja. Eles estão negando quem? O Rei soberano do universo. Aquele que é e que há de vir. O Rei Jesus Cristo é quem eles estão negando. O Senhor, portanto, dos exércitos. Por isso, irmãos, a gravidade disso. Mais uma vez, se fosse um ataque pessoal a você, a mim, aos pastores, não é? Sim, teria sua gravidade porque está atacando um oficial da igreja, não é? Um ministro do evangelho. Mas, irmãos, eles estão declarando guerra, não contra nós, mas contra o Rei que nos salvou, o Rei da nossa justificação. Deixe-me ilustrar isso, para talvez deixar isso mais perto de você. Eu sei que você ama seu pai e sua mãe, ainda que você talvez tenha tido aí algumas turbulências com algum deles, como eu. Meu pai, por exemplo, foi embora quando eu tinha 7 anos, né? Então fui criado pela minha mãe. Mas eu sei que você ama seu pai e sua mãe, ou algum familiar, ou alguém que cuidou de você. Imagine que alguém venha e agrida essa pessoa na sua frente. O que você faria? Será que você cruzaria os braços e ficaria observando alguém agredir aquele familiar que tanto amou você, tanto cuidou de você, tantos anos? Será que você faria isso? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você voaria como um leão para defender a integridade física, emocional, espiritual dessa pessoa. Tenho certeza. Irmãos, guardadas as devidas proporções, é assim que devemos pelejar pela verdade. Temos visto o nome do nosso Deus, por causa dos pagãos, ser blasfemado entre os gentios? Levantemos, portanto. Peraí, epa! Não, isso não é ser crente. Deixa eu te mostrar o que é ser crente. Deixa eu te mostrar o que é o Evangelho da graça de Deus, que eu sei que você nunca ouviu. Nossa, é diferente. Sim, é diferente, porque esses homens estão interessados no seu dinheiro. O Evangelho da graça de Deus nos segue, nos dá um outro caminho, nos leva numa outra direção. Irmãos, aplicando um pouquinho disso tudo que nós ouvimos e caminhando para o final. Vocês viram que eu brinquei realmente, né, das boas horas, né? Estou caminhando já para o final. Se bem que o reverendo Augusto Nicodemos disse, né, quando um pregador diz isso, você nunca pode confiar. Mas como é a primeira vez que eu venho aqui, eu quero cumprir com a minha palavra, tá bom? Não quero defraudar os irmãos de maneira nenhuma. Irmãos, eu sei que ao olharmos alguns cenários aí, né, nós nos indignamos. Esses falsos mestres. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe quando nós nos assemelhamos a eles? Aos falsos mestres? Quando nós dizemos que Deus reprova a mentira, mas nós mesmos mentimos. Sabe quando nós nos indignamos com os falsos mestres? Eles são orgulhosos. E falamos que Deus odeia o orgulho porque é pecado? Sim, é verdade. Mas nós nos igualamos aos falsos mestres quando nós mesmos agimos de maneira soberba. Na igreja, com o cônjuge, com os filhos, seja como for. Nós falamos que Deus odeia a fofoca, não é? O 9º mandamento, meu irmão, o 6º mandamento, você está usando a sua língua para mentir, para difamar, você está matando o irmão, você está mentindo, não é? Então, mas nós estamos lá. Na primeira oportunidade, estamos nós difamando, fofocando, nos alegrando e proclamando isso. Deus odeia a discórdia, mas nós a promovemos. Deus odeia o divórcio, mas traímos nosso cônjuge de diversas formas e de diversas maneiras. Irmãos, recebam essa repreensão com profundo amor, como eu recebi do Senhor ao estudar esse texto. Abandonemos toda e qualquer semelhança com esses ímpios. Nós não temos nada com eles. Não temos nada com o império das trevas. Não temos nada com isso. Irmãos, nós devemos pelejar pela nossa piedade.
devemos pelejar como igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Rei Jesus e menos com o mundo. Devemos ter cuidado com pessoas novas que chegam em nossa igreja. Notem, não estou incentivando de maneira nenhuma desconfiança às pessoas. Muito pelo contrário. Nós também recebemos novas pessoas lá na nossa igreja. Nós amamos receber visitantes como vocês. Amamos receber bem, né? Damos presentinho, café e tudo mais. Nos colocamos à disposição. Mas nós não podemos ser ingênuos. Nós precisamos preservar o nosso povo, preservar o nosso rebanho. Nós precisamos estar aptos e prontos a identificar qualquer um que venha atacar o evangelho da graça do nosso Deus. Qualquer um que venha com intenções ocultas para conduzir você ao pecado, para conduzir você à devassidão. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Lá na igreja, por exemplo, nós já tivemos pessoas que chegaram e uma bênção, maravilha, servindo e tudo mais. E aí, no momento em que as pessoas começaram a ser contrariadas em algum sentido, elas começaram a se mostrar. E nós louvamos a Deus, porque se algumas pessoas tivessem talvez avançado, nós teríamos tido muitos problemas na nossa igreja local. Então, não sei como vocês estão com o curso de membresia, né? Vocês não precisam ter pressa. Eu preciso ser batizado, eu preciso ser membro da igreja. Calma o seu coração, né? Procura o pastor para um aconselhamento bíblico, acalma a ansiedade. Você precisa ser observado pela igreja. Você precisa ser discipulado pela igreja. O teu testemunho de fé precisa ser autenticado pela igreja local, de que você é crente. Isso não é do dia para a noite. Então, se você realmente ama essa igreja local, deseja essa igreja local, quer ser membro nessa igreja local, se submeta às autoridades instituídas. Vá com calma, não tenha pressa. Permita a igreja ver você. Não se esconda, não se omita. Porque se isso está acontecendo, a igreja deve estar atenta com você. Talvez você seja um desses infiltrados que queiram prejudicar a igreja do Senhor. E deixa eu te dar uma má notícia, você não vai muito longe. Porque o rei da igreja não é o pastor. O rei da igreja sonda onde o pastor não consegue sondar. Ele sabe as suas intenções, ele sabe o que você maquina, ele sabe o que você pensa. E ai de você, se tocar em uma das ovelhas desse soberano Senhor daqui que acabamos de ler. Ai de você. Não ouse fazer isso. Não tente fazer isso. Não vá por esse caminho. Arrependa-se agora, antes que esse chão se abra e você caia no inferno e experimente o santo juízo de Deus sobre a sua cabeça. Segunda aplicação. Jamais devemos permitir que a fé que professamos na nossa igreja local seja atacada por qualquer pessoa que seja. Então nós temos, eu não sei de quem é, mas eu peço licença, com todo o cuidado do mundo, não é? Nós temos uma confissão de fé batista, nosso símbolo confessional, que está obviamente submisso às Escrituras. Não é? É um servo da Escritura, esse documento. Mas nós temos a nossa identidade como igreja local. Assinamos isso no pacto de membresia. Nos comprometemos publicamente a sermos fiéis, não é? Então zelemos pela nossa confissão de fé. Zelemos pela nossa boa teologia que temos na nossa igreja local. Jamais permita que alguém crie facção. Jamais permita que alguém ataque a fé que nós tanto amamos e professamos. Terceira e última aplicação. Para isso tudo que nós vimos até agora, para pelejarmos eficazmente pela fé, irmãos, nós precisamos conhecer bem a nossa fé, a fim de que possamos defendê-la. Então a pergunta é, como é que você tem defendido a fé que você professa conhecer? Como que a providência tem conduzido você? Onde você está plantado? No seu trabalho, na sua família? Há pessoas ali que eu nunca conhecerei. Há pessoas aqui que talvez o seu irmão do seu lado jamais conhecerá. E o Senhor quer usar você ali, naquele contexto, para proclamar o Evangelho, para defender a fé. Porque você é membro desse organismo vivo, da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Irmãos, até aqui, portanto, nós vimos que há uma soberana convocação sobre nós, crentes,
Batalhem pela fé. E vimos também que todos nós temos essa convocação do Senhor sobre nós, que devemos atender. Não é um pedido, é uma convocação. E a convocação é esta: batalhem pela fé. Nós pelejamos pela fé, irmãos, levando em conta que essa batalha já foi vencida. Que o nosso Rei Jesus foi sepultado, foi morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou em glória. E é o que nós celebramos hoje, que a morte morreu, na morte, na ressurreição de Cristo. Ele nos trouxe uma nova criação. Ele é o nosso Rei, o Rei de graça, o Rei do pacto da graça. Meus irmãos, qualquer pecador pode ser salvo por esse Rei. E todo falso mestre será condenado por esse Rei. Meus irmãos, vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por ter nos dado a fé. Nós te louvamos por ter nos dado, Senhor, a fé para pelejarmos, para protegermos. Senhor, nós te damos graças por ter aberto os nossos olhos para o teu santo evangelho. Te damos graças também por ter nos alistado para pelejarmos pela fé. Nós te louvamos por ter nos dado o teu Espírito e todas as condições necessárias para lutarmos pela verdade. Senhor, rogamos a Ti que faça-nos eficazes nessa batalha, que nos fortaleça em graça, que os falsos mestres sejam cada vez mais abatidos, que o Senhor, ó Deus, dê vitória à Tua igreja, a fim de que o Teu reino avance por amor ao Teu nome, Senhor, que mais pecadores sejam convencidos e convertidos. Ó Senhor, nós rogamos para que a Igreja Batista Reformada de São Vicente seja cada vez mais uma igreja vigorosa, gloriosa, que ama a fé e que defenda a fé. Ó Deus, nós oramos assim no Teu Filho Jesus. Amém e amém.